Léo, e neonato, se for de 0 a 28 dias, faz o quê? Já expliquei para você. Se você não é treinado em neonato, você é treinado em SBV, você vai fazer a mesma coisa que você aprendeu aqui para lactente. Não muda. Mas se você tiver o treinamento de neonato, tá aqui, ó. Algoritmo de ressuscitação neonatal. A gente jogou 2 na tela aqui. American Heart e protocolo europeu. Perfeito. Totalmente diferente. Comenta aí pra gente, Dan. Resumidamente, tá no objetivo da aula. A gente não ensina isso para instrutor, mas só para vocês entenderem a diferença do quais são os cuidados com o neonato. Léo, e ainda tem um outro adendo, né, que é o seguinte. Esses algoritmos, eles fazem menção à reanimação neonatal logo após o nascimento, entendeu? Então, se você parar aqui para você olhar o algoritmo, por exemplo, aqui, ó, birth, né, nasceu. O que é que você vai observar? Né, se o neonato ali, ele tem tônus muscular, né, se ele respira ou chora, e se ele está nascendo a termo, ou seja, assim, se ele for um prematuro ou não, né, vamos falar assim, se ele está ali na faixa de idade gestacional esperada. Então, basicamente, a ideia é essa aqui. Se estiver tudo ok para essas 3 perguntas, né, ele não é prematuro, ele respira, né, chora, ele tem tônus muscular, né, que isso aí, inclusive, a gente falei sobre isso na nossa aula de trauma pediátrico, né, como fazer essa avaliação inicial, é algo bem parecido aqui nesse caso. Então, aí você vai fazer os cuidados normais, né? Então, você entende que ele tem boa vitalidade. Agora, se ele tem não para alguma dessas 3 perguntas, ele não tem boa vitalidade. E aí, qual vai ser nossa primeira conduta aqui, né? Perceba que você tem 1 minuto para fazer essa primeira conduta inicial toda. Então, você vai secar ele, estimular, e aí possa ser que com esses estímulos, né, ele volte a respirar, tudo mais, e tudo ocorra como o esperado. Mas, se após você fazer esses cuidados iniciais, né, de você posicionar a via aérea, secar ele, estimular, ele se mantém, isso tudo dentro de 1 minuto, ele se mantém com ausência de respiração, ou apresentando um gasping, por exemplo, né, e aqui o que é mandatório para a gente também é a questão da frequência cardíaca. E ele tem uma frequência cardíaca menor do que 100. E aí não importa, nesse momento aqui, por exemplo, se ele não tem nem frequência cardíaca, por exemplo, está parado. Se ela é menor do que 100, certo? Se ela é menor do que 100, o que é que você vai fazer inicialmente? Você vai fazer ventilação com pressão positiva. Né? Tudo isso aqui dentro de 1 minuto. Então aquele aperta, solta, aperta, solta. Você vai ventilar, porque qual é a ideia aqui? A ideia é, se ele não respira, né, ele não tem uma frequência muito boa, é porque ele ainda está provavelmente naquela transição, né, da respiração que era materna para dele própria. Né? Então antes existia uma espécie assim de atalho que o sangue pegava para não passar pelo pulmãozinho dele e era oxigenado pelo sangue que vinha da mãe. Então existia esse atalho que a gente chama de shunt, um shunt fisiológico. Uma vez que ele nasce, ele para de receber esse sangue oxigenado da mãe, agora ele vai ter que oxigenar o sangue dele próprio. Então o pulmãozinho dele, que antes não passava o sangue por ali e estava cheio de líquido, né, ele precisa agora expandir, né, tirar esse líquido. Então a ventilação, ela ajuda a você fazer com que você consiga expandir, né, você tirar líquido do alvéolo e tudo mais desse paciente que está ainda na transição. Então possa ser que essa apneia que ele está seja por conta de que ele não conseguiu ainda ventilar com o pulmão dele. Então a ideia de você fazer ventilação com pressão positiva, na maioria das vezes, reverte. Né? Porque a gente sabe que hipóxia na criança tende logo a bradicardizar, fazer até mesmo uma parada. Então a ideia aqui é você ajudar ativamente a fazer essa transição. Ok, mas tudo isso aqui eu tenho 1 minuto. Se em 1 minuto, e aqui tem uma outra questão também que é interessante, Léo. Essa ventilação inicial a gente não vai fazer com oxigênio suplementar. Vai ser o ambu puro mesmo. Tá? Mesmo você tendo a possibilidade de fornecer o oxigênio, aqui é o ambu puro, certo? É um ambiente. Então você vai fazer isso aqui. Ele mantém, né, uma frequência abaixo de 100, né? Aí o que é que você vai fazer? Você já pode até pensar aqui, por exemplo, em evoluir o seu método, né, de ventilação dos pacientes, usar um extraglótico, pensar até em ofertar oxigênio para esse paciente para realizar a ventilação. Agora aqui tem o seguinte, né, se mantém abaixo de 100, né, e ainda assim menor do que 60, aí tem uma questão.
Porque aí cai lá, como a gente entende, né, numa criança, num paciente pediátrico, onde ele vai ter uma respiração ineficiente e ele tem uma frequência cardíaca menor do que 60. Aí, se ele tem uma frequência cardíaca menor do que 60, mesmo a despeito de você já ter tentado ventilar, oxigenar ele de maneira adequada, aqui você já considerou até um extraglótico, até mesmo uma intubação, e aí qual é a grande questão? Você vai iniciar a RCP. Certo? Só que a RCP aqui, nesse contexto, ela tem algumas peculiaridades. Né? Quais são as peculiaridades? Mesmo, por exemplo, o paciente intubado aqui, nesse caso, eu estou extrapolando um pouco para você, porque isso aqui é um bônus. Você não vai fazer isso de forma assíncrona. Por exemplo, uma criança, um bebê intubado, você vai fazer uma ventilação a cada 2 a 3 segundos e ficar comprimindo. Aqui não. Aqui, independente do tubo, da massa laríngea, da via aérea avançada, são 3 compressões, uma ventilação. 3 compressões, uma ventilação. Você não faz simultaneamente. Essa é uma outra grande diferença. Tá? Então, assim, existem algumas peculiaridades. Então, basicamente, são essas aqui que a gente tem. Essa questão de você não precisar estar fornecendo oxigênio de cara nesse primeiro momento é justamente porque o esperado é que a saturação de oxigênio no sangue desse paciente que acabou de nascer, ela normalmente baixa e vai aumentando progressivamente. Então, perceba aqui, qual é a faixa aqui que a gente tolera? 1 minuto de vida, entre 60 e 65 a saturação. Tá errado? Não, tá dentro do esperado. Com 2 minutos de vida já tá subindo um pouco, 65 a 70, justamente por essa transição que está acontecendo para a ventilação pulmonar dele próprio. 3 minutos, 70 a 75, 4 minutos, então, só com 10 minutos que ele vai atingir uma saturação lá próxima de 95, acima de 95%, né, indo para 100. Então você vê que tem algumas diferenças muito importantes, basicamente nesse sentido. Isso aqui foi mais para vocês entender essa diferença e reforçar que você se deparou com um neonato. Você tem protocolo treinado em SBV, você vai atender esse neonato como se fosse um lactente. Beleza? Uhum. Então a gente fala que o negócio lactente é de 29 dias a 1 ano. Para quem não é treinado em protocolo esporte avançado em neonatologia, lactente é de 0 a 1 ano, tá? A nível de protocolo. Eu só não sei se for claro aqui o seguinte, ó Léo, só bem rápido aqui, ó. Nasceu, tem boa vitalidade, cuidados normais. Não tem boa vitalidade, ok. Então aquecer rápido, né, ele secar e estimular. Né, estímulos para que você faça com que ele, a parte neural dele, faça com que ele tenha esse estímulo a expandir, tentar respirar, né, expandir o pulmão que estava cheio de líquido. Ok. Né? E aí o que é que eu vou ver? Depois que eu faço isso aqui, eu estou já monitorizando ele de preferência. Né, ou aferindo a frequência dele, aí é fundamental a frequência cardíaca, com estetoscópio, mas não é tão confiável. O ideal é a monitorização de 3 pontos. Né? Monitorizei. Aí eu já botei a frequência cardíaca. Olha quanto detalhe. Olha quanto detalhe. E a ventilação. E a ventilação. Né? Então, assim, ele não ventila adequadamente, e a frequência cardíaca, mas assim, mesmo que aparentemente ele ventile adequadamente, né? Você achou que ele ventilava, e ele tem uma frequência menor do que 100, a primeira conduta que você vai fazer aqui, ó, é ventilação com pressão positiva. É ventilação. Então você vai ventilar esse paciente. Né? Naquele padrão de aperta, e tudo isso até completar 1 minuto, desde do primeiro momento. Então isso aí vai durar uma média de 30 segundos. Você gastou 30 ali no início, mais 30 de ventilação com pressão positiva. Após essas ventilações, né, o que é que vai acontecer? Eu vou verificar a frequência cardíaca. A frequência cardíaca, em estando, por exemplo, está maior do que 100, que a grande maioria, beleza, eu vou para os cuidados normais, né, posteriores. Pós-ressuscitação. Não está acima de 100, está abaixo de 100. Beleza, aí o que é que eu vou fazer? Mas aí eu tenho uma outra pergunta. Está abaixo de 100 e menor do que 60? Porque assim, se tiver entre 60 e 100 nesse segundo momento, você vai continuar ventilando esse paciente e oxigenando. Agora aqui eu já considero um dispositivo mais eficiente. Então eu posso acrescentar oxigênio no meu bolsa válvula massa, eu posso optar por um extraglótico, eu posso entubar o paciente e continuar ventilando. E aí ele pode melhorar. E ele pode melhorar. Ótimo. Mas aí a outra possibilidade é continuar pior. Ele está menor do que 100 e menor do que 60. Aí eu já caio na RCP. Ou ele pode ter ficado entre 100 e 60 inicialmente e depois ter caído para baixo de 60, eu caio na RCP. Só lembrando que a RCP aqui, como é que ela é feita? De forma sincronizada. Eu faço 3 compressões e uma ventilação. Independente de ter uma via aérea avançada ou não. É basicamente isso aí.
Perfeito. Aqui do lado a gente tem um protocolo europeu, né, que basicamente é bem parecido, né, o passo a passo, mas tem as suas diferenças, né? American Heart tem suas diferenças. Então você vê, por exemplo, aqui ele fala da questão das 5 ventilações, das 5 insuflações. Então, mas a gente não vai aprofundar. Depois a gente vai fazer uma live, fazer um conteúdo para a gente desmiuçar melhor. Isso aqui é um conteúdo de suporte avançado de vida. Esse curso é um curso de suporte básico de vida. A gente trouxe isso mais para vocês saberem que existe essa diferença. Eu vou deixar esses algoritmos no slide, eu vou deixar mais com adendo de que isso aí é, atenção, suporte avançado de vida. Isso não é conteúdo de suporte básico. O instrutor não aprende isso com a gente. O instrutor não multiplica isso com a gente. Aí eu quero fazer a minha consideração. Percebam que mesmo no avançado, esse algoritmo aqui, ó, pessoal, ele considera após o nascimento, imediatamente após o nascimento. Então, mesmo sendo um neonato, que é aquele paciente que está entre 0 e 28 dias, mas não é um período pós-nascimento imediato, esse algoritmo já não vale. Esse algoritmo já não vale. E isso é uma coisa que a gente tem essa carência. Fica esse vácuo muitas vezes. Porque as pessoas, elas acham que é esse algoritmo de neonato. Esse é o neonato que acabou de nascer. Perfeito. E não sendo, você vai acabar caindo no mesmo protocolo de um bebê. De um lactente. De um lactente. Para quem não conhece, a Universidade do APH é um aplicativo que nós desenvolvemos de educação continuada em APH, tipo Netflix, onde existem vários cursos teóricos, práticos e com um sistema de pontuação que te ranqueia no ranking nacional do APH e faz com que você possa aparecer para o mercado de trabalho. Quem ainda não baixou o aplicativo da Universidade do APH, já pode ir lá no Google Play, na Apple Store, digitar Uniap ou clicar no link que está disponível aí para vocês.